Já lemos todas as cartas, já fizemos lição de casa, já preenchemos, já vimos aqui como que as cartas foram realmente para igrejas de verdade, que existiram naquela época, inclusive até hoje tem ruínas delas lá. E vimos também que essas cartas são para nós, para nossa igreja de hoje, né? Pra gente, a gente pode ter uma aplicação pessoal, mas existe ainda uma outra perspectiva que, até ler este livro aqui, Apocalipse Puro e Simples, que eu não sabia dessa perspectiva. Pastor Jonatas chama de perspectiva profética. Então eu vou ler o que ele escreve aqui no livro para vocês entenderem. Importantes estudiosos de escatologia afirmam que essas 7 igrejas representam as fases ou etapas que a igreja viveria ao longo de sua história, desde os apóstolos até os nossos dias. Vejamos uma breve apresentação de cada uma delas vista por este prisma. Por que eu falei que isso daqui é complexo? Porque essa leitura aqui, ela já não é mais uma leitura assim tão simples que de primeira você enxerga. Mas nós que estamos no século 21, quando a gente pega assim, lê todas as igrejas, o significado de cada nome, a gente começa a observar. Peraí, lá no começo, a igreja do primeiro século, né, lá dos anos 30, 33, né, que foi quando o Espírito Santo desceu depois de Cristo, até o ano 100 depois de Cristo, o pessoal vivia assim, tal. Então, alguns começaram a casar as informações e falar assim, nossa, será que Jesus, quando ele descreveu essas igrejas aqui, uma por uma, cada uma com uma situação diferente, certinho, na ordem, será que ele estava profeticamente já falando como seria a história da igreja? Vamos ver essa perspectiva, porque aqui é coisa simples, mas também tem umas coisas complexas. Então, bora. Presta atenção e vem comigo. A igreja de Éfeso significa preferida. Ela era uma igreja, como eu disse, pregaram bastante, né, a igreja dos apóstolos, né, a igreja que teve Paulo. Então, assim, o pessoal era firme, fez muita coisa. E Jesus, quando ele fala lá para a igreja de Éfeso, ele fala, eu conheço as suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança, mas você perdeu o primeiro amor. Então, ele tá falando aqui para eles, literalmente lá, para nós, mas também para um período da igreja que foi essa igreja no primeiro século. Vocês estão fazendo bastante coisa, mas vocês perderam o primeiro amor. Aí o que acontece? Como que vai se encaixando as coisas? No ano 100, do ano 100 até o ano 303, a igreja de Jesus passou por uma fase muito difícil. Foi a fase, gente, onde os impérios romanos, outros países, tal, judeus, tal, eles tinham coliseu. Lá na Itália é aquele lugar bem grandão, parece um estádio de futebol, mas ele servia para quê? Para fazer uns teatros, uns shows. Só que eram shows de horror. Essa é a realidade. Então, o que eles faziam? Eles colocavam homens lá presos, né, para lutar com o leão. O leão despedaça a pessoa, come, engole, vive, mata, né, mata, come esse pedaço, fica aquela coisa horrível e o pessoal aplaudia, gostava, né, lutava com feras, com tigres, né, enterravam as pessoas, deixava só a cabeça para fora e soltava os leões, animais ferozes lá, comia eles, era assim uma coisa horrível. E quem que eram os presos daquela época? Porque eles faziam isso, os cristãos. Existe uma estimativa que entre o ano 100 e o ano 303, 5 milhões de cristãos foram mortos. Eu ouvi um pastor falando que se fosse fazer como se fosse nos dias de hoje, assim, a quantidade referente à quantidade de cristãos de hoje seria em torno de 100 milhões. É como se hoje matassem 100 milhões de cristãos. É um número considerável ou não? Foi o que aconteceu naquela época. Então,
Quando Jesus fala para a igreja de Esmirna assim, ó, não tenha medo do que você está prestes a sofrer, vocês vão precisar entregar a vida, vocês vão ter que ser fiel até a morte. Na igreja de Esmirna da época, deve ter acontecido morte, deve ter acontecido perseguição, mas ele fala já assim, hoje, né, nós vemos isso. É como se Jesus estivesse avisando para a igreja da época, dessa época aqui, ó, do ano 100 ao ano 303. Gente, vocês vão sofrer, mas sejam fiéis até a morte. Por isso que eu digo que é uma coisa assim não tão óbvia, mas quando a gente lê, você fala, cara, é isso. Lembrando que Esmirna significa o quê? Esmagar para perfumar mais. Então foi uma época que tem tudo a ver com o nome da cidade que Jesus escolheu para falar em segundo lugar e com a época do que aconteceu ali entre o ano 100 e o ano 303. Daí depois, no ano do ano 303, veio outra fase da igreja. Qual que foi a fase? O Constantino. Esse Constantino, ele é bem famoso na história. O que ele fez? Vou falar resumidamente. Ele estava lá nessa região da Turquia e tinha lá e ele era imperador lá do Império Romano e tinha também a sede lá em Roma. E ele ficou meio que brigando com o pessoal de Roma. Tô falando por cima, tá? Para vocês entenderem o contexto de como que foi a igreja na época. Aí, o que ele fez? Ele começou a ver que tinha bastante gente cristã, né? Pediu ajuda dos cristãos, falou que se converteu, que teve uma visão de Deus lá. Aí o que ele falou para os cristãos lá? Para os chefes, né? Para os pastores lá da época. Ele falou assim, ó, vocês me ajudam a guerrear e aí a religião oficial vai ser o cristianismo. Entendeu? Aí o pessoal falou o quê? Ótima ideia. Mas o nome Pérgamo significa mau casamento. Olha como que é Jesus. Então a igreja casou ali, ó, com o paganismo. Foi nessa época que ele começou a oferecer dinheiro para o pessoal que se batizava. Você entendeu? O pessoal de outras religiões começou a virar o quê? Cristão também. Mas do quê? De coração? Não, da boca para fora. Por isso que Jesus fala para a igreja de Pérgamo assim, ó. Eu sei que você, eu tenho contra você que você se apega aos ensinos de Balaão e dos nicolaítas. Então eles entraram junto com o paganismo, começaram a adorar santos. Por quê? O pessoal era acostumado a ter vários deuses, adorava, chega eles falam tem um Deus só. Não, tem um Deus só, mas também tem o São Paulo, o São Pedro, né? Começou ali a entrar algumas coisas, uns ensinos de Balaão, você entendeu? Tipo isso. Falando historicamente, como eu disse, eu não quero, o pastor Jonatas ensina, a gente não pode forçar o texto a falar o que a gente quer. É que eu não sabia disso, eu nunca tinha lido. Quando eu assisti essa aula, eu falei, nossa, é verdade, Jesus é poderoso mesmo para falar antes as coisas que vão acontecer. Mas ele não escreveu aqui, esta é a igreja do século tal, não. Mas sabendo do poder dele, de como ele sabe de tudo, a gente tem como entender que ele quis dizer isso pra gente. Vamos continuar. Nessa época também havia, sabe o quê? Clero e leigo, que era tipo assim, começou a ter os sacerdotes especiais, né? O povo não tinha acesso à Bíblia, só quem era lá tinha acesso. Enfim, casou, misturou paganismo com política, com o Constantino, com os chefes. Você acha que os chefes do Constantino pagão, né? Não queria virar cristão também, porque virou a religião oficial, né? Ele dava comida, dava roupas bonitas, roupas lindas, né? Foi aí que essa cultura da igreja, até hoje a igreja católica, ela tem uma cultura, né, dos pessoal que, os sacerdotes da igreja católica, papa, o padre, alguns outros, usam umas roupas diferenciadas do resto da humanidade. Isso começou já, ó, há muitos anos. Aqui, do ano 300 e pouco, 303, né? Até o ano 590 foi pessoal da época do Pérgamo. Olha como bate. Aí depois vem a igreja de Tiatira. Tiatira foi do ano 590 até o ano
1517, ou seja, tipo quase 1000 anos. A Tiatira significa o quê? Incenso negro ou trevas ou sacrifício contínuo. Foram 1000 anos, gente, de um tempo assim bem obscuro, tanto para a história da igreja quanto para a história do mundo mesmo. Tipo assim, a gente não entende muito bem, é uma era, aquela era assim, bem meio macabro, sabe? Aquelas igrejas foram construídas, umas igrejas meio góticas. A Igreja Católica fazia muita coisa, né? A gente tem que agradecer em partes muitas coisas, a parte histórica, né? De estar presente em várias partes do mundo, né? Em 1500, bem no finalzinho dessa época aqui, chegaram no Brasil, já bota logo o nome da cidade de quê? De São Vicente, né? Primeira cidade de São Vicente, aí sobe mais um pouquinho, São Bernardo do Campo, Santo André, tudo santo, tudo nome de santo aqui. São Vicente, Santos, a cidade, né, da praia lá onde Santos, São Vicente, São Caetano, Santo André, São Bernardo, São Paulo, tudo santo. O pessoal chegou, a Igreja Católica fez, trouxe uns pessoal, evangelizou bastante gente no mundo. Então, para o pessoal de Tiatira, Jesus fala aqui, ó, vocês estão fazendo mais agora do que no começo. Vocês estão, ó, eu tô vendo, vocês estão trabalhando. Mas aí no meio, sabe qual que é o problema? Vocês estão tolerando Jezabel. Aí, olha, gente, foi um problema grave, entendeu? Foi um problema grave tolerar Jezabel. Nessa época, eles começaram a inserir algumas doutrinas fora da palavra. Então, começou a ser assim, o padre lá, né, o padre, que era, na época era o padre, o bispo, alguma coisa do tipo, ele falava e virou lei. O povo não sabia ler, né? Não tinha Bíblia na língua deles, mesmo que soubesse ler. Era só quem sabia falar latim. Eles ouviam o que o padre falava, virava lei. Você acha que os caras não falavam coisa da cabeça deles? Então, o Senhor está falando, sim, vocês fazem muitas coisas. Evangelizaram o mundo todo, gente. Chegou aqui no Brasil, olha que longe. Veio junto nas caravanas lá. Chegou, faz bastante, mas Jezabel tá aí. Eu dei tempo para vocês se arrependerem. Olha só, eu vou trazer um grande sofrimento. Então, foi um período muito difícil. Nessa época que começou o negócio de papa. Eles falam que o primeiro papa foi Pedro, né? A Igreja Católica diz isso. Mas teve o primeiro bispo de Roma, que foi o Léo I. E lá em 1590 até 694 viveu o Gregório. Ele foi o primeiro papa, o Papa Gregório. Ele viveu 104 anos, gente. O cara viveu bastante tempo. Eu não sei quantos anos ele foi consagrado lá, levado a papa, mas foi ali que começou o negócio de papa. E a gente sabe que o quê, né? E existe isso na Bíblia. Eu não gosto, gente, eu já vou falar logo aqui qual que é uma questão. Eu não gosto de ficar falando muito da Igreja Católica, porque assim, eu conheço alguns católicos, né, assim, eu tenho o maior temor de falar, porque eu sei que as pessoas, quem ama Jesus de verdade ama, mas eu não tenho como fechar os olhos, gente, diante do que aconteceu. Não adianta, não adianta. Jesus viu, ele já viu antes, ele já fala, olha, vocês estão fazendo bastante coisa, mas vocês estão envolvidos e tolerando Jezabel, ela vai levar vocês pro buraco, porque eu vou contra vocês, né? Eu vou contra ela, eu vou matar ela e os filhos. Eu sondo as mentes e os corações. Olha só. Eu sei que vocês estão aí, mas tinha uns poucos que não seguiram aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam. Então teve muita gente boa nessa época. Sabe quem viveu? John Wycliffe. Wycliffe foi um que trabalhou muito na tradução da Bíblia para o inglês. Olha, viveu nessa época, né? John Huss foi um também, ele começou uma reforma, tanto que ele foi morto, porque ele falava, gente, esse negócio aí não tá certo. E isso assim, naquela época, então tinha um pessoal que lia a Bíblia, quem tinha acesso, sabia ler e lia a Bíblia, eles falavam, gente, não tá certo o que vocês estão fazendo com o povo. Muita gente morreu, fica pagando um negócio, pagar para ser salvo. Sabe, que existe isso na Bíblia? Não tem isso, né? Então eles falaram contra, mas foram mortos.
Então, a igreja de Tiatira representa essa fase da igreja, né? Entre os anos 590 e 1517. Aí, em 1517, entra a fase da igreja de Sardes. Sardes significa o quê? Eu vou tirar para fora aquilo que é meu. E o que acontece em 1517? Nessa fase, aconteceu algo muito importante no dia 31 de outubro. É isso mesmo, dia 31 de outubro. A reforma protestante começou ali, 100 anos depois da morte do John Huss. Quem que viveu ali? O Lutero. O Lutero foi um estudioso, né? Martinho Lutero. Ele estudava e ele se formou na faculdade de Direito e tal. Ele sabia ler, tinha acesso à Bíblia, sabia ler latim, né? E ele começou a ler e ele leu o negócio falando assim, ó. Pois pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele começou a falar, peraí, pela fé, pela graça, como assim? Mas o pessoal não tá pregando isso aí lá nas missas. Tá errado isso aqui. Aí tinha uma porta, onde eles pregavam na porta algumas teses para serem discutidas. Então ele veio com 95 teses para discutir. As teses dele era só a escritura, porque tinha os documentos oficial dos papas, dos padres lá. E ele falou, gente, não tá certo. Isso aí tem que ser só escritura. Só a Deus da glória, porque fica adorando Maria. Tem um canto para Maria, tem um canto para o santo não sei o quê, uma reza para cada santo, uma reza para o anjo, para o arcanjo Miguel. Isso aí tá errado, gente, é só a Deus glória. Só a fé, não dá para comprar a salvação, porque nessa época começou a pagar indulgência. Você dava uma oferta lá na igreja para pagar pelo seu pecado. Eu visitei o ano passado, eu vou contar, isso existe, tá? Eu visitei o ano passado aquela igreja, eu não entrei lá dentro, né? Aquela igreja de Barcelona, bem famosa a igreja. Tirei até uma foto lá em frente, tá? É bem bonita, né, tal. E ela ainda tá em construção, eu não sabia. Ela tem 12 fases que representam os 12 apóstolos, tal. Ela ainda tá em construção, ainda tem uma parte lá construindo. Inclusive, eles falaram que o cara que desenhou a igreja, o arquiteto, ele vai ser considerado santo se eles conseguirem terminar de construir tudo que ele desenhou lá até o ano tal, não sei quando, porque é um milagre, porque, tipo assim, falta muito ainda para construir, mas se eles conseguirem, o cara vai virar santo. E isso foi o guia que falou, eu fui lá no passado. E o guia falou, olha, você pode pagar, porque essa é uma igreja expiatória, eu acho. Se você entrar lá e você pagar a oferta, todos os seus pecados são perdoados. Aí o pessoal até falou, nossa, acho que eu vou lá, quanto que é? Acho que era $37. Não, era euro. Tô falando, a história tá meio confusa, mas é pra vocês entenderem a que ponto chegou. Lógico que eu não fui porque eu não quis gastar meus euros para entrar lá na igreja, muito menos para comprar o perdão, porque eu já tenho perdão pela graça do Senhor Jesus Cristo. O pessoal tinha isso, e aí o Lutero falou, gente, isso não tá certo. Aí ele colocou as teses lá para discutir, pregou na porta, vamos discutir isso. Nossa, aí foi aquele burburinho, né? Foi assim um horror, ele foi excomungado da igreja, não fazia mais parte da igreja, então ele começou o que? A reforma, chamada de protestante, porque ele estava protestando contra a igreja, que na época chamava Igreja Universal, né, que é a católica, a Igreja Católica se chama Igreja Universal. Aí ele começou a falar, gente, é Deus que salva, né, a igreja, não é o Papa, não é o cara que tá falando ali. Então começou ali a reforma protestante e muitas pessoas foram se juntando a ele, pessoas importantes nessa época. O que o Lutero fez? Ele traduziu a Bíblia pro alemão. Então já não precisava mais saber falar latim. Se você soubesse ler e falar na sua língua alemão, já podia ler a Bíblia. Então ele fez assim um favorzão pra gente. Não foi só ele, teve outros homens nessa época. O Calvino foi um grande nome também dessa época, né? E você vê que o Senhor falou pro pessoal de Sardes, você tem fama de estar vivo, mas tá morto. Eu não achei suas obras perfeitas. Tá ruim aí o negócio. Se arrependam. Você tem aí alguns poucos que não se contaminaram. Esses poucos ali não se contaminaram, não deixaram entrar a sujeira do que estava acontecendo na época e eles começaram a reforma. Por isso que hoje tem uma diferença. A Igreja Católica é uma coisa que ainda segue essas regras lá de vários séculos atrás, e a igreja hoje, a gente chama de igreja evangélica ou igreja de crente, né, ou igreja protestante, é essa igreja que falou, gente, esses negócios tá errado, vamos seguir só a palavra?
Hoje, mesmo dentro da igreja evangélica, ainda tem umas pessoas que colocam outros ensinos do Balaão. Tolera Jezabel ainda até hoje, né? Por isso que a gente tem que ficar firme, ó, na palavra. Mas foi isso que aconteceu. Então, como o Senhor fala isso aqui para a igreja de Sardes, a gente consegue falar, nossa, Jesus estava falando dessa época. É isso, essa que é a visão profética das cartas. Bora para Filadélfia. O que aconteceu depois, nessa época de 1700 até 1900? Foram 200 anos de muitos avivamentos que aconteceram. Então, a Filadélfia, ele fala, eu coloquei para vocês uma porta aberta. Essa porta, gente, fala primeiro, eu já vou falar aqui, de arrebatamento, mas também fala de o evangelho ir. Gente, ó, o avivamento da Rua Azul, o avivamento no país de Gales, eles foram assim para o mundo inteiro, né? Chegou no Brasil a igreja, Assembleia de Deus, assim, foi uma época muito boa, de um fogo, assim, tinha muitas igrejas na Inglaterra, na Espanha, na Alemanha, foi assim, realmente homens muito bons. A dona Irã Judson, esse que foi um dos missionários, teve um missionário muito bom também que foi para a China antes de virar toda comunista. Eles foram lá, gente, os caras assim arrastavam multidões, foi uma época muito boa. Então, essa igreja aqui, ela já está chegando já aqui mais perto da gente, do ano 1900. E essa é a única igreja para quem Jesus fala assim, ó, eu venho em breve. Para as outras ele não falou isso. Mas aqui, como eu creio, né, como eu consigo enxergar, já chegando no fim, ele tá falando assim, então, gente, é o seguinte, eu venho em breve, eu tô chegando. Então já tá chegando no final da história da igreja. Você entendeu? Já tá chegando no fim. Aí ele fala assim, guarda o que vocês têm, ninguém vai roubar a sua coroa. Eu venho em breve. Eu vou livrar vocês da hora, da tribulação que há de vir sobre o mundo. Mas ele não falou nada. Para o outro que ele falou aqui da perseguição, ele falou, Satanás vai lançar vocês na prisão, sejam fiel até a morte. Aqui ele não fala para a gente ser fiel até a morte. Ele fala assim, ó, guarda o que você tem, guarda a minha palavra e eu vou livrar, vou guardar você da hora. Não é na hora, porque tem gente que acha que nós vamos estar aqui quando o Senhor enviar, né, uma prova, a aprovação que está para vir sobre todo mundo, quem vai mandar é ele. Né, que a gente vai chamar isso de grande tribulação. Quando o Senhor mandar aqui para o mundo, tem gente que acha que nós vamos estar aqui, que ele vai ficar guardando a gente, eu não sei como, dentro de um buraco, eu não sei. Eu realmente não entendo essa perspectiva mesmo. Mas Jesus fala aqui para essa igreja, gente, eu tô vindo em breve, guarda o que você tem. Eu sei que você tem pouca força, mas guarda até o fim o que você tem. Eu vou guardar vocês da hora, com D, da hora, não é na hora, não é durante a hora, é da hora. Isso aqui fala de arrebatamento. Por isso que eu falei, é importante esse versículo. Eu vou livrar vocês, guardar vocês da hora da provação que está para vir sobre todo mundo. Então, o que essa igreja aqui, que eu já falei para vocês, que ela não recebe nenhum contra. É tudo, o Senhor não tem nada contra. São pessoas que guardam a palavra, que perseveram, que guardam. Gente, a coisa mais difícil hoje é você perseverar. Porque o mundo inteiro está ficando contra Jesus. Hoje, a cultura judaico-cristã é inimiga do povo. Você falar que você é cristão, ele já põe na cabeça já que você é conservador, que você é intolerante e você é culpado por causa do patriarcado. Enfim, já vi tanta coisa hoje em dia, uma cartilha assim grande contra quem segue a Bíblia. Mas Jesus está falando, guarda o que você tem, guarda e persevera até o fim. E aí, de 1900 para cá, que eu acho que é a última igreja, a última fase da igreja é a igreja de Laodiceia. É uma igreja que ele fala assim, tá muito ruim o negócio de vocês, eu não tenho nada de bom para falar. Vocês estão ricas, né? Hoje a gente vê mega igrejas ricas, mas ricas assim de milhões, né? Pastores milionários, pessoas de igreja também muito milionárias, né? Bom, que bom, né? Mas e aí? Tá rico, mas tá pobre. Cego, nu.
E outra, um detalhe assim que para mim é o mais perigoso é que Jesus não fala para eles, eu vou levar vocês da hora. Ele fala sobre a igreja da Filadélfia. Então, olha como é importante a gente não estar fazendo parte disso aqui da Laodiceia, gente. Porque a igreja da Laodiceia, Jesus não vai livrar da hora. A igreja da Filadélfia que ele fala, eu vou livrar da hora. Isso é uma coisa assim que eu leio e eu fico, gente, mas será que tem a ver? Eu acho que tem a ver, sim. Tem a ver. Eu acho que tem a ver. Porque é o que está escrito aqui. Né? Então, se a gente está enxergando essa perspectiva histórica e profética que Jesus falou das igrejas, nós estamos chegando aonde? No fim. A gente já está aqui, ó, numa transição. A gente está tentando viver como a igreja da Filadélfia, mas a gente vê que a Laodiceia já está aí já. Pobre, cega, nu, morna, e, olha, não quero falar. Cada um que sabe aí do seu, seja diligente, arrependa-se. Mas essa igreja é uma igreja morna, uma igreja rica, né? Não faz nem muito nem pouco, vai na igreja, mas não vai, é crente, mas não é muito bem, entendeu? Então, essa perspectiva, né? Eu fiz questão de não falar ela durante a hora que a gente estava lendo, porque eu sei que vai ter o pessoal pode dar uma confundida na cabeça. A intenção aqui nunca é confundir, mas melhorar, esclarecer, melhorar o entendimento de vocês. E eu falei que a gente ia do simples para o complexo. E é complexo mesmo a gente ter essa visão, porque como eu disse, não está escrito aqui, essa é a igreja do século tal, essa é a igreja do século tal. Mas hoje, chegando já no fim, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, a gente consegue enxergar que Jesus já estava aqui prevendo toda a história da igreja. Eu não podia deixar de trazer essa perspectiva profética e histórica que Jesus apresentou pra gente aqui, contando a história da igreja de um jeito assim, que a gente tem o presente, né, o privilégio de assistir, porque a gente já tá no século 21. Quem viveu antes não teve esse privilégio, mas como a gente já tá chegando perto do fim, né, bem às portas mesmo, Jesus falou, vem em breve. Falou pra gente que vem em breve, a gente já tá chegando no fim, então hoje a gente pode fazer essa leitura um pouco mais complexa, porém muito clara, né, da perspectiva histórica e profética que Jesus nos apresenta com as 7 cartas. Bom, no próximo vídeo, então, a gente vai para outra fase, já acaba aqui, então, a fase da igreja, aí a gente vem para a próxima fase que começa, né, João vai ver outras coisas, tá bom? Fique com a gente, não desanima.